Muito bem-vinda ao programa Sua Melhor Versão. Aqui nós vamos discutir estratégias para te deixar magra, de forma simples e definitiva e sem passar fome. E no episódio de hoje nós vamos falar de temperos. Como os temperos podem influenciar no seu emagrecimento. E para começar, nós vamos falar o que são os temperos. Temperos são substâncias usadas para adicionar sabor e palatabilidade aos alimentos do nosso dia a dia. Então os temperos eles foram criados para isso, para adicionar sabor aos alimentos, concordam comigo? Mas aí vem a indústria e cria os temperos industrializados. O famoso glutamato monossódico. Você já ouviu falar no glutamato monossódico? E eu tenho certeza que glutamato monossódico você nunca ouviu falar, mas naquele famoso caldinho de tabletinho, Ajinomoto, aquele que dá um saborzinho gostoso, sabe? Eu tenho certeza que você já ouviu falar. E é sobre eles que eu vou falar para você hoje, qual a interferência deles na sua saúde e no seu emagrecimento. Você sabia que o seu tempero pode estar fazendo você reter líquido, ganhar peso e dificultando, travando o seu emagrecimento? O glutamato monossódico, ele foi criado mesmo pela indústria, né? Ele foi criado pela indústria para induzir o nosso apetite, aumentar a nossa fome. Ele está presente em macarrões instantâneos, molhos, salgadinhos, industrializados e uma série de produtos que são considerados danosos mesmo para a nossa saúde. A gente já até sabe disso, mas a gente usa na nossa rotina. E muitas vezes a gente não sabe o que tem naquele produto que realmente está causando esse problema para a minha saúde. Dentre os fatores que causam o problema do glutamato monossódico, ele é principal o aumento do nosso apetite. Por quê? Ele ativa o nosso quinto paladar, que é o umami. Você já ouviu falar em umami? Umami é a mistura do azedo, do salgado, do amargo e do doce. Então é aquele sabor diferente, é um paladar diferente. Não é que toda vez que você consome algum alimento que tem ou caldo de galinha, ou aquele temperinho industrializado, ou salgadinho, você sente um sabor diferente, que parece que liga alguma coisa no seu cérebro de falar, que delícia, eu vou comer de novo? Isso acontece com você? Você já parou para pensar que isso foi feito para induzir o seu apetite, para induzir sua fome? E às vezes a gente não para para pensar, né, como que a indústria é inteligente e fabrica produtos que são chave para acabar com a tua saúde e fazer você comprar e muito, e muito, e muito, muito. O glutamato monossódico, então, ele ativa o umami, esse mistura de paladar que ativa a vontade de comer mais. O glutamato monossódico ele foi feito na indústria, então ele é um aditivo muito comum que tem a capacidade de realçar o sabor dos alimentos. Seria maravilhoso se ele não fizesse nenhum mal para a saúde, mas ele faz sim. Ele age no nosso sistema nervoso central, aumentando muito a nossa fome, a nossa vontade de comer. Além disso, ele é uma substância tóxica e tem muitos estudos que comprovam aí que o glutamato monossódico usado com muita frequência, ele pode correr riscos até de ser cancerígeno, fazer mal para a tua saúde e realmente causar doenças, além de aumentar o teu apetite. Todas as vezes que eu consumo um alimento rico em glutamato monossódico, eu tenho vontade de comer mais. E esse ciclo gera a minha compulsão alimentar, que gera também a minha obesidade. Então nós temos que primeiro entender por que os temperos podem mudar completamente a sua história. Porque talvez você aí está me assistindo, você já come saudável, você come legumes, verduras, frutas, come super bem, mas não consegue ter o resultado que você tem, que você quer. Chegar no teu peso ideal, ou ter mais disposição, mais energia. Você já parou para pensar o porquê? Pode ser que o tempero que você esteja usando esteja errado. E talvez na sua casa você não compre esses temperos, mas você come em restaurante e em algum lugar fora que usam muito glutamato monossódico, que está presente aí em milhares de alimentos, né? Principalmente nesses temperos industrializados e também em macarrão instantâneo, molho, salgadinhos industrializados, bolachas. A maioria desses produtos industrializados tem glutamato monossódico, que é esse ativo para disparar na sua língua. A hora que você coloca ele na sua língua, dispara o umami, esse paladar de vontade de comer mais, de mais compulsão alimentar. Ok? Então a gente sabe agora o que é o glutamato monossódico e o porquê evitar os temperos industrializados, ok? Então acho que vocês entenderam o porquê. Agora, como que ele pode agir na minha retenção de líquido?
Pessoas que têm, às vezes, a perna inchada, as mãos incham muito. Às vezes eu vou conversar com ela e ela fala, Marcela, eu já fiz todas as dietas, já tentei de tudo. Eu até mesmo atendi um dia, esses dias para trás, uma paciente que ela queixava muito de retenção, principalmente no período da tarde, as pernas no período da tarde. E ela fala, Marcela, eu estou fazendo a dieta certinha, mas eu tenho muita retenção de líquido. Às vezes eu até nem vejo que eu perco peso na balança por causa da minha retenção de líquido. E aí eu fui conversar com ela e tudo. 2 a 3 vezes na semana, ela almoçava em restaurantes. Não era todo dia. E ela falava pra mim, na minha casa é tudo 100%, eu uso temperos só naturais. E aí, essas 2 ou 3 vezes na semana, eu falei pra ela, conversa no restaurante que você pede os seus alimentos, conversa com ele, pergunta quais são os temperos que ele usa, qual o sal que ele usa, fala que a sua nutricionista quer saber. E aí foi o que aconteceu. Ela voltou, né? E aí ele falou que na carne usava os caldinhos de carne, que o sal deles era aquele sal aditivo, aquele salzinho que já é com sabor, sabe? E temperos industrializados, todos com glutamato monossódico. E aí quando eu falei pra ela, olha, vamos tentar almoçar durante esse mês só em casa, tirar esses temperos da sua vida pra gente ver. Em 30 dias, pessoal, vocês percebem que essa pessoa não teve nenhum tipo de inchaço nas pernas mais. Isso é real, é real. A história da minha paciente, eu não vi uma só não. Vários casos, vários pacientes que sofrem com retenção de líquido devido ao tempero que coloca na comida. Agora, eu falei da parte ruim, que são os temperos industrializados. Então agora você já sabe o porquê retirar eles da sua vida. Agora tem a parte boa. Os temperos podem agregar sabor, palatabilidade e nutrientes, porque existem nos temperos fitoquímicos que são importantes para a sua saúde. Por exemplo, a cúrcuma. A cúrcuma é um anti-inflamatório natural. E ele ajuda no processo de emagrecimento, porque nós sabemos que quando a gente está com excesso de peso, nós temos uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica, ela é causada pelo consumo de açúcar, pelo crescimento dessas células adiposas, pelo consumo de industrializados. E quando a gente coloca um anti-inflamatório natural adicionado aos alimentos bons, ela vai ajudar a melhorar essa inflamação. E vocês sabem que muito do cansaço, da indisposição, de não dormir bem, é devido a essa inflamação crônica causada pela obesidade, né? E muitas vezes vindo do tempero. O que eu quero que vocês evitem o máximo quando pensamos em temperos? Caldinho de galinha, aginomoto, temperinhos industrializados, leia o rótulo. A gente precisa aprender a ler rótulo, gente. Ler rótulo é a libertação que você tem e a autonomia que você tem de escolher os produtos. Muitas vezes você nem imagina que tem glutamato monossódico naquele produto, mas tem. Então você tem o costume de ler a lista de ingredientes? Normalmente a gente olha numa embalagem e olha só a frente dela. E a gente não lê a lista de ingredientes. Então lá atrás, em letrinhas bem pequenininhas, vai estar escrito lista de ingredientes. Procurem lá se você tem glutamato monossódico. Se tiver, não leva para tua casa. Lembrando, salsicha, presunto, embutidos, tudo tem glutamato monossódico. Então não é e outra, não é só preparação salgada não, muitas preparações doces também tem. Às vezes bolachas recheadas, esse tipo de alimento também tem glutamato monossódico. E qual a importância para o emagrecimento? Quando nós colocamos um aditivo que aumenta o meu apetite, o que vai acontecer comigo? Eu vou querer comer mais e mais e mais. E sabe aquela compulsão alimentar que você tem, ou no meio da tarde, ou à noite? Ela pode ser gerada porque você consumiu glutamato monossódico no dia anterior, não é na hora. Às vezes na hora ali você come o glutamato monossódico, sente o prazer, nossa que delícia esse alimento, eu acabo comendo mais do que eu deveria, porque dispara no meu cérebro a vontade de comer, isso é involuntário. Não é voluntário, eu não sei que eu tô comendo uma coisa ali, eu tô comendo esse alimento, nossa, tem glutamato, por isso eu tenho vontade de comer. Não, é totalmente involuntário, você nem vai perceber. Quando vê, você já tá com vontade de comer o pacote inteiro. E talvez a sua ansiedade e a sua compulsão alimentar vem do que você come, não do que você só sente. Às vezes a gente pensa que é só emocional, né? É só psicológico essa questão do glutamato monossódico. E muitas vezes não. Às vezes da ansiedade, né? Essa questão da ansiedade, da compulsão alimentar, a gente às vezes pensa assim, deixa eu só arrumar a tela aqui. Às vezes a gente pensa assim, é somente emocional. É porque eu tô vivendo isso ou aquilo, e aí eu tô ansiosa, eu acabo descontando na comida. Claro, existe possibilidade disso estar acontecendo sim. Mas a maior parte dos casos, você está comendo
comendo, colocando na sua boca um alimento que vai gerar essa compulsão alimentar. E isso vai virar um ciclo vicioso. Então, se você tem ansiedade e compulsão alimentar, comece a pensar no que você coloca na sua boca. Mas não só no alimento, mas no que você adiciona nesse alimento quando você vai preparar. Então, eu quero provar para você hoje que a sua fome, sua compulsão alimentar, sua ansiedade, sua retenção de líquido pode vir do tempero que você está usando. Então, retire isso da sua vida e comece a usar os naturais. A salsinha, por exemplo, ela é um diurético natural. A salsinha, e às vezes a gente não usa, né? Eu preciso fazer um chá de salsinha? Não, eu posso usar ela cortadinha ali nos meus alimentos. Pronto. O coentro também tem propriedades anti-inflamatórias. O orégano é um termogênico natural. A gente pode usar as pimentas. As pimentas têm propriedades maravilhosas. São ativos que aceleram o nosso metabolismo. Todos os tipos de pimenta. Aqui em casa eu uso muito pimenta calabresa, pimenta do reino. As pimentinhas godê também eu uso bastante. Aquelas pimentinhas doces. Então todas essas pimentas adicionam sabor ao alimento, sim, mas adicionam também vitaminas, minerais, nutrientes. Então, o que adianta eu colocar um tempero que ao invés vai dar sabor, vai realçar o sabor, mas vai acabar com a saúde? Então, toda vez que eu como, por exemplo, uma carne com caldo quinor, posso falar a marca, né? Com caldos de carne, eu estou simplesmente acabando com a minha saúde aí, né? Tirando tudo que tem de bom daquele alimento e colocando aí um aditivo que só faz mal para a minha saúde. Então, ao invés de você colocar um caldo de carne, coloque uma folha de louro. Você já experimentou colocar uma folha de louro quando você vai fazer uma carne de panela? Fica uma delícia. Temperar suas carnes com pimenta do reino, com pimenta calabresa, temperar suas carnes com limão, com sal, sempre usar o sal natural. A melhor forma de usar o sal é o quê? É você pegar o sal grosso, que é o sal integral, o sal mais puro que existe, dá uma trituradinha nele no liquidificador e pronto. Esse sal é o melhor sal. Você não precisa investir num sal rosa, num sal caro, mas também não usa o sal adicionado de glutamato monossódico e também o sal refinado, que a gente sabe que não é a melhor opção para a nossa saúde por ter passado por esse processo de refinamento, e aí isso não vai ser legal. Eu acho interessante a gente conversar também, quando a gente está falando de emagrecimento e de tempero nos alimentos, a gente toma muito cuidado na hora da parte de gorduras. Quando a gente fala de temperar, a gente não fala só do tempero que vai cheiro verde, aditivos dessa forma. A gente está falando também do tipo de gordura que você usa. Porque, querendo ou não, a gordura é um modo de temperar o alimento, de dar sabor ao alimento, não é? Então, muitas vezes, o tipo de gordura que você coloca naquele alimento interfere muito também no emagrecimento, na retenção de líquido. E não adianta você comer um alimento saudável, por exemplo, eu vou comer um brócolis. E esse brócolis ser refogado num óleo vegetal. Então, quais são as melhores gorduras para cozinhar e para temperar este alimento? Lembrando, muitos alimentos nem precisam colocar gordura, né? Então, às vezes a gente coloca pelo hábito mesmo. Sabe aquele hábito de ter que encher a panela de óleo para depois refogar o alimento? Muitos alimentos não precisam disso. Talvez você coloque o alimento lá, cozinhe ele no vapor e ele fique maravilhoso, até melhor do que com o óleo. Então, sempre a menor quantidade de gordura que você conseguir usar é melhor. Seria sempre a melhor opção. Agora, se você for adicionar um tipo de gordura, opte sempre por uma gordura mais natural possível. O que seria isso? Eu indico a gordura de porco sem ser usada em grande quantidade, é claro. Ela é uma gordura que tem a maior nível de saturação. Ela não oxida tão fácil ao calor, a alta temperatura. Então é uma gordura que pode ser usada às altas temperaturas, por exemplo, para refogar um alimento. Qualquer alimento que vá acima de 70 graus Celsius, a gordura de porco ela é mais estável a altas temperaturas. Existem algumas gorduras que elas oxidam, né? E isso faz muito mal para a nossa saúde. Então, você pode usar a gordura animal. Qual que é a gordura animal? Você pode comprar mesmo no açougue, fazer na sua casa a gordura de maneira simples, dentro da sua casa. Ou tem alguns comércios também que vendem. Toma cuidado quando vocês forem comprar gordura de porco para não comprar gordura de porco mais aditivos. Se tiver aditivo, gente, já não é natural. Concorda comigo? Então, dá uma olhadinha nos ingredientes e a melhor coisa é você fazer em casa mesmo.
Outra gordura interessante é o azeite de oliva. E aí existem muitos contrapontos com relação ao azeite de oliva. Posso cozinhar com azeite? Não posso? Faz bem ou não faz? Primeira coisa, a gente vai falar quais as propriedades do azeite de oliva para você escolher. Para escolher bem um azeite de oliva, ele deve estar em embalagem de vidro. Se você comprar um azeite em embalagem de metal, você já errou. Primeiro, aqueles azeites de latinha, pessoal, eles não são azeite de oliva extra virgem. Eles são óleos compostos. Não sei se você já leu os ingredientes de uma latinha de azeite. Lá vai estar escrito óleo composto de. Pode ser que tenha uma porcentagem de azeite, mas vai ter outra porcentagem de óleo. Quando a gente fala em óleo composto, é uma mistura de óleos. Então esse que é aquele de latinha. Além disso, todo alimento que é armazenado em lata, ele pode, aquela latinha ali, passar alumínio, que é um metal pesado, tóxico para o nosso corpo. Então não comprem azeites de olivas que vêm em latinhas. O azeite de oliva precisa ser embalagem de vidro e vidro escuro. Por que o vidro é escuro? Para que não tenha oxidação da luz. Quando a luz solar bate e entra em contato com esse óleo, pode acontecer oxidação das células da gordura, do azeite. E aí, então, ele sendo escuro, isso não vai acontecer. Embalagem de vidro escura e sempre azeite de oliva extra virgem e uma acidez. A acidez é o número de pureza dele, a quantidade de pureza que foi extraído mesmo lá da azeitona, tá? De 0,2 a 0,5 é a melhor acidez que ele pode ter. Onde que eu vejo isso? Na embalagem. Todo azeite de oliva tem que vir escrito na embalagem se é um azeite de oliva extra virgem e o número da acidez dele. É super fácil de você encontrar. Não precisa comprar o azeite de oliva mais caro que tem no supermercado, não. Tem uns azeites com ótima qualidade e com um preço muito acessível. Esse azeite você pode usar ele para salada, que é a melhor opção de usar azeite de oliva. Com certeza você vai ter muito mais as propriedades dele quando você usa ele sem o aquecimento. Mas também não é proibido você usar o azeite de oliva para fazer uma preparação, desde que não seja frito, né? Que você não frite esse alimento. Mas o que eu falo muito para os meus pacientes, se você for fazer uma fritura, você já não está saudável, né? A gente já sabe que fritura não é saudável. Então ninguém vai fritar com azeite de oliva. Se você for comer uma fritura mesmo, então independe da gordura, porque já é fritura mesmo. Agora, se você está se alimentando de forma saudável, com certeza você vai refogar os alimentos, ou você vai grelhar uma carne. Aí sim, essa temperatura não é tão elevada e você pode usar também o azeite de oliva. O extra virgem, o sabor é mais forte da azeitona. E o azeite de oliva virgem, ele é menos forte. Então, para cozinhar, vocês podem usar o virgem, que é um azeite normal também, tá? Ele é puro, mas ele não é o extra virgem, que é uma concentração das azeitonas, tá joia? Então, para cozinhar o virgem, para saladas e para os alimentos crus, o azeite de oliva extra virgem. Outra gordura também que é interessante, a gente pode usar, é o óleo de coco. O óleo de coco eu preciso comprar? Não, para você ser saudável, você não precisa comprar óleo de coco. E o óleo de coco, pessoal, para fazer uma carne, para fazer as refeições, eu particularmente não gosto do sabor. Eu acho que o sabor do coco interfere muito nas preparações. Hoje nós já temos o óleo de coco sem sabor e ele é natural também, eles só tiram aquele paladar do coco. Precisa? Não, não precisa. Eu uso óleo de coco aqui para quê? Eu coloco no meu cafezinho, porque é uma gordura boa. Durante um jejum intermitente, por exemplo, é excelente. Você tira aquela vontade de comer, te dá muita saciedade. Às vezes eu uso numa vitamina que eu vou fazer à noite para baixar o índice glicêmico, às vezes uma vitamina de frutas. Aí eu ponho um pouquinho de gordura para baixar o índice glicêmico dessa vitamina, é uma boa também. Ou às vezes eu vou fazer um omelete, aí eu uso sim o óleo de coco. Mas pode ser usado. Eu quero te dizer que para que você consiga emagrecer, o que você adiciona no seu alimento é muito importante. Tanto os temperos como as gorduras. Então, de nada adianta você querer ser muito saudável se você não pensa nesses dois fatores. E toma cuidado aonde você está se alimentando, em qual restaurante,
que tipo de sal que eles usam, que tipo de gorduras eles usam. E em restaurante, gente, a gente tem que comer com muita segurança, porque às vezes aquele óleo, além de ser o óleo vegetal, que que pode ser danoso para a sua saúde, eles reutilizam aquele óleo várias vezes. Isso aí prejudica mais ainda a tua saúde, né? Porque aquele óleo já está totalmente contaminado. Então presta bem atenção aonde você está se alimentando, porque talvez você chegue lá com uma retenção de líquido, com um metabolismo lento, com uma dificuldade de emagrecer. E isso vem do tempero e da gordura que você usa. Então, além de comer saudável, presta muita atenção nesses fatores que podem mudar completamente sua vida, ok? Espero vocês no próximo episódio do Sua Melhor Versão. Aqui você vai descobrir os detalhes que fazem toda a diferença para que você tenha a sua melhor versão. Pele, unha, cabelo, peso ideal, aqui você vai conquistar. Cada episódio vai se somando para que você construa a sua melhor versão que você merece. Grande abraço!